sou Letícia Halpe, eu hoje estou como presidente do Conselho de Farmácia aqui, representando, então, todos os nossos diretores, né? E estão aqui na sala comigo também a Luciana Leg, a Zelma, porque nós já estávamos aqui, estamos na sede do Conselho trabalhando. Então, hoje nós vamos ter mais uma noite de capacitação aí, essa noite intitulada, então, com aplicação de validade estendida em medicamentos injetáveis, né, a validação de processos e também a legislação aplicáveis. A ideia, então, é que a gente traga um pouquinho aí do conhecimento através dos nossos palestrantes, que envolve realmente os medicamentos injetáveis e os antineoplásicos. Além disso, também, as questões sanitárias que estão envolvidas, né? Então, para debater desse tema aí, a gente convidou aí o farmacêutico Daniel Fazolo, que nós já falamos aí quando o Daniel entrou. Oi, Daniel. E o Carlos, aí, o nosso presidente do nosso GT, que possui graduação em farmácia clínica e industrial pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, é mestre e doutor em ciências farmacêuticas pela URGS, atualmente é farmacêutico oncológico na Central de Misturas Intravenosas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Carlos é farmacêutico bioquímico pela URGS, mestre, doutor e pós-doutor em ciências farmacêuticas pela mesma universidade, possui também doutorado em clínica médica pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, em Portugal, e pós-graduação em gestão de saúde pública. Atualmente é consultor de assuntos regulatórios na Oriens Consultoria, em vigilância sanitária, e também é farmacêutico bioquímico e oncológico na Central de Misturas Intravenosas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, eu queria agradecer aí a presença de todos nessa noite, em especial aí aos nossos palestrantes, né, que aceitaram o convite, e também agradecer aí a participação de todos que estão. Como sempre, a gente gosta de dar algumas orientações no início do evento, né, pedindo aí para manter o microfone desligado, para evitar ruídos durante a apresentação. As dúvidas, elas poderão ser anotadas, então, para que a gente abra o espaço aí para os questionamentos depois. A Letícia vai ficar mediando aí, né, Letícia? Sai a Letícia, presidente, entra a Letícia, mediadora aí. Então, no cantinho direito ali, tem um espacinho ali, 3 pontinhos para fazer, que é o ícone das atividades, onde tem a opção de perguntas e respostas, tá? Então, a gente vai seguir aquela sequência ali. E eu desejo aí a todos um excelente evento. Deixa eu só chamar minhas diretoras aqui para dar um oi. Aqui está a Zelma. Oi, tudo bom? Boa capacitação. Sejam bem-vindos. Letícia, passo a palavra para ti, então, para te conduzir aí, e depois eu passar para os nossos palestrantes, agradecendo aí imensamente o convite de vocês. Beijo, gente. Que honra! Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da mediação hoje, né? Eu sou Letícia Baggio, eu sou farmacêutica, especialista em oncologia, em farmácia hospitalar e farmácia clínica. Eu atuei por alguns anos na assistência, principalmente na área da oncologia. Atualmente, eu sou pesquisadora no Hospital Moinhos de Vento e faço parte, então, desse maravilhoso grupo técnico de trabalho em oncologia, que hoje está promovendo o evento em parceria com o nosso CRF. Os nossos palestrantes, então, os farmacêuticos Carlos e Daniel, eles já foram apresentados pela Letícia. Eu vou só, então, repassar aqui a programação de hoje. Às 19h40, então, a gente inicia a nossa primeira parte da palestra, com o palestrante Daniel Fazolo, que vai trazer o tema aplicação da validade estendida em medicamentos injetáveis, validação de processos. Então, ele vai ter um tempo de fala de 45 minutos. Na sequência, então, o farmacêutico Carlos vai seguir a respeito das legislações aplicáveis por mais 15 minutos, e a gente, então, vai ter um tempo para perguntas, discussão, né? Por favor, fiquem à vontade para utilizar o espaço do chat,
que no final a gente vai esclarecer ao máximo as dúvidas de vocês e também trocar experiências. Um ótimo evento a todos, muito obrigada. Podemos iniciar, Letícia? Ou vamos aguardar um pouquinho? Como é que estamos sim, de previsão podem de participantes? Será que tem mais alguém Não, aguardando para... podemos iniciar, Daniel. Tá. Não temos uma sala. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela, então. Vocês depois me digam se vai aparecer aí, tá? Que daí eu não vou enxergar mais nada. Já está aparecendo aqui para nós, Daniel. Tá aparecendo? Tá. Uhum, a tela inicial de apresentação. Isso. Bom, então, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, ao GT de Oncologia, ao Conselho, para a gente estar conversando um pouquinho, né, sobre esse assunto. Na verdade, é um assunto que traz bastante dúvidas, né, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, de que forma isso tem que ser conduzido para conseguir uma aplicação de validade estendida. E também dizer que é uma satisfação, já ali pela lista também a gente vê o nome de vários colegas, né, que a gente não tem o contato mais às vezes diário, mas tem residentes que já passaram com a gente ali também. Isso é muito legal, essa troca de experiência, e ver que nossos colegas estão aí, né, isso que é o mais importante, a gente poder conversar e trocar essas experiências. Bom, da minha parte, que nós vamos falar sobre a validação de processos, nós vamos abordar alguns itens aqui que eu trago um sumário, né, resumido. Nós vamos falar sobre, então, o conceito de validade estendida. Vamos rapidamente abordar a parte de requisito físico, porque a gente tem que, né, ter bem claro o que a gente precisa ter de estrutura física para poder chegar no nosso resultado final, para poder aplicar uma validade estendida. Sala limpa classificada, EPI e EPC. Vamos falar um pouquinho sobre treinamentos, que é um ponto bem delicado também, que a gente tem que conduzir, né, nas nossas rotinas. Controle de qualidade microbiológico, que aqui a gente vai abordar também sobre o MediaFill. Um pouquinho sobre dispositivos de segurança e, ao final, alguns exemplos, então, de aplicação da validade estendida. Bom, o que é, então, né, esse conceito, o que ele traz para nós, o conceito de validade estendida? O período máximo no qual 90% dos componentes ativos são ainda mensuráveis na solução e recipientes especificados. E aqui eu tenho que ter muito claro as condições de armazenamento que foram utilizadas no estudo. Aqui é o ponto de partida que a gente tem para uma aplicação de uma validade estendida, né? Temos que pensar o seguinte: se um estudo ele me apresenta dados de estabilidade química, que determinado fármaco apresentou estabilidade química, dentro das condições de armazenamento especificadas, eu tenho que observar claramente quais foram os recipientes também utilizados. Se esse estudo foi conduzido numa bolsa, num frasco, numa seringa, enfim, eu tenho que ter toda a metodologia muito clara, né? Isso é importante dizer, porque as fontes que a gente tem que utilizar, elas têm que ser fontes confiáveis, né? E com dados fidedignos que nos tragam uma garantia de que aquele estudo ele foi bem conduzido. E que esse estudo bem conduzido, então, é o que vai nortear a nossa aplicação da validade estendida. Porque nada mais é do que a gente tem os dados de fabricante, né? E o fabricante, então, com essa limitação da validade, surgem estudos que queiram prolongar essa estabilidade, e eles vão trazer todos os parâmetros necessários para prolongar essa estabilidade química, ou melhor, para demonstrar essa estabilidade química de determinado fármaco. Bom, com base nesses dados, nós temos que pensar que isso é um estudo e eu tenho que aplicar esse estudo, essa informação do estudo no meu local de trabalho. Então, no meu local de trabalho, o que compete a mim é garantir uma estabilidade microbiológica para esse produto, né? Então, para garantir essa estabilidade microbiológica, eu tenho que pensar no meu processo asséptico validado como um todo. E obviamente, para eu chegar num processo asséptico validado, eu tenho que ter todos os elos da minha corrente, da minha cadeia, bem definidos e que estejam sendo seguidos de forma adequada por todos os colaboradores.
Como nós acabamos de falar, o embasamento em fontes confiáveis, aqui nós temos alguns exemplos, né, e dentro dessa área da estabilidade estendida, dos medicamentos injetáveis, essas fontes que eu apresento aqui, elas são extremamente confiáveis, né, são bíblias, digamos assim, dentro dessa área que a gente está falando. Então, Farmacopeia Americana, Utrício, enfim, e artigos científicos de revistas conhecidas, né, isso a gente tem inúmeros estudos que a gente pode estar buscando na literatura científica. Bom, sobre requisitos físicos, nós vamos rapidamente pincelar aqui algumas legislações, eu não vou entrar em detalhes, porque o colega Carlos vai abordar, e tenho certeza vai abordar muito bem na sequência. Nós temos a RDC 50 de 2002, que foi onde surgiu, então, o regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação dos projetos físicos, né, dos estabelecimentos assistenciais. A 220 de 2004, vocês vão ver que, obviamente, eu vou acabar puxando, né, a brasa aqui para a oncologia, porque é a área que eu atuo e que nos traz muito dessa questão dos estudos de estabilidade estendida. Então, aqui regulamenta o serviço de terapia antineoplásica e institui equipe multiprofissional na terapia antineoplásica. A 67 de 2007, onde fala sobre as boas práticas de manipulação e estrutura física. E em 2014, a Sobrafo, né, a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, publicou o primeiro consenso brasileiro para boas práticas do preparo da terapia antineoplásica. Então, aqui são algumas legislações que a gente pode estar buscando essas informações que são bem importantes, principalmente também onde ele fala sobre o requisito físico. E aqui, em alguns 2, 3 slides, só para a gente reforçar. Lembre que a gente comentou que todos os elos da cadeia são importantes para que a gente chegue num resultado satisfatório da estabilidade, né? Então, o início que eu tenho estrutural, eu tenho a área de paramentação, por exemplo, a antessala, né, para em direção à área de manipulação. No caso aqui da oncologia, da terapia antineoplásica, nós temos pressão positiva em relação à sala de preparo. Por se tratar de uma cascata de pressão, então nós temos a pressão negativa na cabine dentro de sala de manipulação. Se sabe que o lavatório ele tem que ter um acionamento, que a gente não utilize as mãos, né, para tocar, enfim. E também aqui pontos bem importantes, que além da sala de paramentação, na nossa sala da limpeza ou desinfecção, que é adjacente à sala de manipulação, eu tenho que ter passador intertravado. Ou seja, eu não posso ter um fluxo aberto de diferença de pressão, de movimentação de partículas. Se eu abro esse passador de um lado e também do outro, eu estou alterando esse fluxo, eu estou alterando a circulação das partículas dentro do meu ambiente. E essa sala ela tem que ter, então, uma classe mínima, que é a classe ISO 8. Já em seguida vamos falar sobre o ISO também, em linha bem geral. Sobre a sala de manipulação, então, aqui no caso do preparo da terapia antineoplásica, a legislação ela prevê um mínimo de 5 metros quadrados por cabine, com pressão negativa, né? E a cabine indicada é a classe 2B2. Importante reforçar que as manutenções preventivas e corretivas tem que ter todos os registros para qualquer momento que seja solicitado pela vigilância sanitária. As etiquetas das certificações também tem que estar fixadas no equipamento com a data da última e da próxima, porque todas essas informações servem inclusive para os colaboradores estarem atentos também, né, a essas datas, para quando estiver próximo, ser novamente então acionadas as equipes que fazem essas certificações. E aqui é o mínimo de requisito, a sala é classe ISO 7 e a cabine é ISO 5. Quanto às superfícies das salas, né? Então, pisos, paredes, tetos, isso aqui também a gente tem de conhecimento, lisas, impermeáveis, os cantos arredondados, resistentes, sem rachaduras, né? Isso tudo para quê? Para que a gente minimize a liberação ou acúmulo de partículas e micro-organismos, e ainda a questão da aplicação repetida dos agentes de limpeza e desinfetantes, essas superfícies não sofram, então, nenhum dano, né? Nenhum desgaste. Bom, quanto à sala limpa, né, que a gente falou antes, que a gente ia abordar rapidamente a classificação aqui também, é importante reforçar que nós temos duas situações aqui para que a gente consiga avaliar a nossa sala limpa. Nós temos a avaliação de partículas, né, os limites para partículas não viáveis, então a gente está falando aqui de partículas de poeira, enfim, né, outras coisas inertes, e nós temos também a contaminação microbiológica, então que são as partículas viáveis. Quais são os dois momentos de avaliação que podem ocorrer? Que é em repouso, que a gente chama, né? Que na verdade esse repouso é com o funcionamento da estrutura
normal, ou seja, com a parte de ar, central, enfim, tudo em funcionamento, eu só não estou em manipulação nesse momento, e também em operação, que é daí quando tem um momento de manipulação ocorrendo que eu posso fazer essa minha certificação, essa minha avaliação. Na RDC 67 de 2007, o conceito da sala limpa está apresentado aqui, que ela tem, então, controle ambiental definido em termos de contaminação por essas partículas viáveis e não viáveis, projetado, então, para que reduza a introdução, geração e retenção de contaminantes em seu interior. O que se vê muito na literatura é essa questão de denominações diferentes. Na verdade, nós temos o mesmo grau, ele expresso de formas diferentes de acordo com o local que a gente está analisando a literatura. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito habitual utilizar o termo classe 100 para o grau A, ou ISO 5, que nem é na ISO, né, na ABNT e NBR. Então, linearmente, nós estamos falando da mesma classificação. Então, grau B, ISO 5, grau B, grau C, classe 10.000 e assim por diante. Então, linearmente, são só termos que são utilizados de acordo com o local de apresentação dos dados. Quanto aos requisitos de equipamento de proteção individual e coletiva, nós temos, então, aqui, nessa figura central, a cabine de segurança biológica, como eu falei antes, classe 2B2, onde, né, nós temos o anteparo aqui, o vidro, né, protegendo a nossa manipulação para a questão do manipulador ficar protegido em relação à saída dos aerosóis, enfim, aqui dos medicamentos. E além do equipamento de proteção coletivo, farmacêutico devidamente paramentado, no caso da terapia antineoplásica é par duplo de luva, né, sem talco, o macacão, né, impermeável, respirador, PFF2, óculos, enfim, paramentação adequada conforme a legislação também, para que a gente minimize tanto a questão da chance de contaminação do manipulador e também da contaminação do produto. Lembrando que tudo a gente está pensando dentro dos elos da cadeia para que a gente consiga chegar numa estabilidade estendida do produto que eu estou querendo, né, manipular e apresentar ao final nesse ganho de estabilidade. Aqui só reforçando também sobre o cuidado do fluxo da cabine de segurança, né, classe 2B2, que ela tem esse insuflamento externo, que passa pelo pré-filtro, em seguida passa por um filtro EPA, e esse ar insuflado, ele tem duas áreas de exaustão, que são os furos que a gente fala, né, as aberturas bem na frente da cabine, ou seja, bem nessa região aqui em vermelho, e também ao fundo da cabine. Então, é muito importante, primeiro, não obstruir, né, essas saídas aqui da pré-exaustão, tanto ao fundo quanto à frente, porque o ar insuflado e também o ar do ambiente, ou seja, da sala, ele é insuflado para cá para justamente carregar essa pressão negativa e não ter exposição do trabalhador e, consequentemente, eu ter cuidado também para a contaminação do produto. Vocês lembram que lá no início eu falei que a gente ia ter um momento sobre aqui que a gente ia falar sobre treinamento, né? Eu acho que essa é um dos pontos primordiais, digamos assim que a gente já falou que tem que ter uma estrutura física bem definida, ali os equipamentos de proteção, porque nossa rotina a gente escuta falar, né, toda hora de pop, inclusive, né, a figurinha aqui, que o nosso procedimento operacional padrão, ele já tem esse nome justamente para que todos sigam da mesma forma, né? Não adianta eu ter um procedimento operacional padrão e quando a gente vê um colaborador está executando de uma forma, o outro está executando de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas eu vou chegar no mesmo produto final, digamos, né? Mas pode ser que nesse meio do caminho ali ele está fazendo algum passo que não é o melhor, não é aquele que está padronizado. E aí a gente entra na questão do cuidado de estar sempre reforçando o processo, sempre reforçando a conduta dentro, né, de uma área de produção, de uma área de manipulação, e que todos sigam essa linha de definições. E aí a gente tem também mais um desafio, que a nossa atualização de rotinas, ela passa muito pela resistência a mudanças, né, que a gente seguidamente escuta, né, mas a gente sempre fez assim, por que agora a gente vai mudar, né, sempre deu certo. Não, a gente vai mudar porque provavelmente tem algo de bom ali, tem algum benefício que vai trazer dentro do nosso processo, senão a gente não estaria mudando. Né? É o que eu sempre digo, tu tem que ter a justificativa, o embasamento, para que o teu colaborador ele aceite e siga aquilo que está sendo trazido de mudança,
né? Não adianta só trazer a mudança por trazer. E por último, aí vem a outra questão, né, que é a motivação. Ou seja, como manter motivados os nossos colaboradores para que eles sigam aquilo que está definido nos POPs, para que eles tenham o estímulo a querer fazer exatamente como tem que ser feito e não criar os jeitinhos, não criar os vícios de processo, porque lembrando, um elo quebrado, eu quebro toda a minha cadeia, né? Não adianta, como eu falei ali, de repente eu tenho uma manipulação ótima, mas pode ser que uma etapa anterior à manipulação ela não está sendo bem executada, não está sendo como o procedimento operacional padrão. 2 exemplos dessa parte de treinamento que a gente tem na legislação, que antes da entrada na área de manipulação, né, todos os produtos têm que serem visualmente inspecionados, verificar a integridade física, ausência de partículas, informações nos rótulos, enfim, isso está lá, né, no descritivo que todos sabemos. Agora, o segundo item ali, que todos os produtos e recipientes devem ser limpos e desinfetados antes da entrada na sala de preparo, teoria está ali, teoria é uma coisa, prática é outra. De novo, se eu tenho um procedimento operacional padrão descrevendo como eu tenho que fazer o processo de desinfecção desses frascos, eu preciso que os colaboradores sigam esse processo tal qual ele está no POP. Eu não vou pular uma etapa porque, eu não vou utilizar o álcool 70, sei lá, né? Não adianta. Ou às vezes não é nem utilizar, é utilizar de forma inadequada, né? E aqui também tem mais um detalhe. Vamos pensar que antes de tudo isso, a minha estrutura física ela precisa estar em condições de ser iniciado um processo de manipulação. Então, vamos pensar que os colaboradores da higienização eles são tão importantes quanto os profissionais dedicados à manipulação, sejam eles profissionais, técnicos, farmacêuticos, enfim, porque se eles não garantirem uma desinfecção adequada da minha sala de preparo, superfícies, enfim, eu vou estar quebrando um dos elos da cadeia e eu não vou chegar na minha estabilidade estendida, porque provavelmente eu tenho alguma contaminação ali dentro. Isso vai aparecer na certificação, vai aparecer em qualquer momento que eu faça um controle microbiológico da minha área, né, do meu ambiente. Então, de novo, todos os elos têm que ser cumpridos. A velha história da higienização de mãos, né, que todo mundo está cansado de ouvir falar. Gente, higienização de mãos, os passos estão aqui, né? Eu sempre costumo dizer que uma higienização de mãos correta, ela não dura menos que uns 40 segundos a 1 minuto. É impossível fazer uma higienização adequada menos que isso, porque para seguir todos esses passos que estão aqui, tem que ser detalhado. Tu tem que prestar atenção, passo a passo, o que se está fazendo, e ao final, principalmente, que é o passo 9 ali, vocês observem, às vezes a gente não pensa, eu terminei ali, quando vê, pega um papel toalha para secar a mão. Não, papel toalha não é estéril. Não adianta tu fazer todo o teu processo e pegar um item não estéril para secar tua mão ao final. Tem que ser uma compressa estéril. Senão tu perdeu todo o teu processo de higienização de mãos. E aqui a gente costuma apresentar, acho que é um dado bem importante, parece simples, mas imaginem que o mais comum é a gente colocar palma com palma, né, e a palma no dorso. Ou seja, as regiões de contato reto, que a gente fala assim, direto, são geralmente as que não falham, que é onde não tem nenhuma cor aqui, que é o tom da pele. Por quê? Porque é o mais simples de se fazer, é só esfregar uma mão na outra, que o contato direto é onde ocorre ali onde não está com falha. Agora, isso não basta ter... Oi? Acho que vazou algum áudio. Então, nós temos aqui o polegar, que é a área que mais frequentemente se esquece, porque ele está ali, né? A gente tem que fazer o movimento final da higienização do polegar. As unhas, as pontas dos dedos, as linhas aqui, que a gente fala, né? Das dobras da mão. Então, esse detalhe vai impactar depois no teu processo final, no teu resultado final. Quanto ao controle de qualidade microbiológico. Então, o que nós temos de análise que são realizadas? Mãos e luvas dos manipuladores, o ar ambiental e as superfícies, água potável que é utilizada para a limpeza dos frascos de medicamentos, é tão importante quanto o controle microbiológico da sala de manipulação, superfícies, mãos, luvas. Por quê? Porque se eu estou com níveis de contaminação da minha água potável acima do permitido, não adianta eu fazer um processo de desinfecção bem feito, porque eu estou contaminando aquilo ali que eu estou lavando, eu estou trazendo contaminação para o meu produto, né? Então, sim, tem que se fazer a análise microbiológica da água potável. E o último item,
que é medicamentos com estabilidade estendida, que está ali um questionamento. Qual a periodicidade, então, quando eu quero aplicar estabilidade estendida? Tem uma periodicidade que eu preciso analisar? Qual é a quantidade mínima de itens que eu preciso analisar? Né? Aqui eu vou deixar esse questionamento, porque em seguida o Carlos vai abordar essa parte, então eu não quero estragar essa parte importante dele aí, vou deixar para ele, tá? Mas só reforçando, todos esses itens aqui, se vocês buscarem nas legislações, né, de uma forma geral, ele diz que tem que ser periódico. Em alguns locais, alguns pontos citam uma certa frequência, mas em geral ele não traz assim determinado, eu preciso fazer a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. O que é importante pensar aqui? Quando eu estou iniciando uma área nova de manipulação, quanto mais estreita for a janela de análises, melhor, porque eu estou garantindo em análises frequentes que o meu processo está se mantendo adequado, meus níveis de contaminação estão dentro dos estabelecidos. Uma vez que eu estou tendo problema, melhor, uma vez que eles estão apresentando níveis satisfatórios, eu posso começar a espaçar, né, essas análises, desde que eu observe que eu não tenha problema, porque não traz uma coisa fixa, né, para essa periodicidade. Em determinado momento deu contaminação na minha área. Então, o que eu faço? Enxugo essa janela de novo, aproximo as análises para que eu volte a ter níveis aceitáveis e que eu vi que o meu processo de desinfecção, enfim, que eu realizei ali, ele surtiu efeito, e aí eu posso voltar a espaçar novamente. Então, cada área, cada local vai ter que estabelecer e vai ter que acompanhar o seu processo. A validação da técnica séptica dos manipuladores, então, do MediaFill, é tão importante quanto tudo que a gente está falando aqui, porque, como o próprio nome já diz, eu tenho que garantir que a técnica que o manipulador está utilizando é adequada. Ela não está trazendo contaminação para o produto. Então, aqui, de forma de um esquema bem geral, nós temos 3 pares de frascos de meio de cultura, né? E outros 3, que pode ser bolsas vazias, estéreis, frascos, enfim, que depois eu vou transferir volumes para onde essas aqui que serão incubadas. Então, como é que funciona o processo para quem, né, não conhece, enfim? Nós temos no primeiro par de frascos, eu transfiro 5 ml do meio de cultura do frasco 1 para o 2, agito por 10 segundos esse frasco 2. Após eu inverto, né, retiro 5 do 2 para o frasco 1, agito novamente por 10 segundos e repito mais uma vez o processo do frasco 1 para o frasco 2. Após esse processo, então, que eu retiro 5 ml de cada um para a minha bolsa, para o meu frasco A, enfim, que vai ser posteriormente incubado, e assim depois eu repito para o conjunto dos frascos, para a bolsa B, frasco C, enfim. E aí encaminha para análise e resultado positivo, daí se ocorrer, então nós temos turbação visível em até 14 dias. Então, o que eu não posso ter aqui é justamente o crescimento que eu estou garantindo para a técnica séptica de manipulação. Bom, aqui é um item também de uma grande discussão, né? Discussão no sentido de o uso de dispositivos de segurança na manipulação é fantástico, né? Não tem outro termo a utilizar a não ser isso. Nós temos um cenário bem favorável ali dentro do hospital, que a instituição tem essa visão de utilizar esses dispositivos tanto para manipulação quanto para administração, né, para o paciente, e também para quem está administrando o medicamento, né, os enfermeiros, enfim, porque eles realmente transformam as minhas conexões, sistemas fechados, né, evita vazamentos e tudo mais, só que tudo isso tem um preço, né, e esse preço não é baixo, né, esses dispositivos, para quem conhece ou para quem em algum momento vai consultar, eles têm um preço bem representativo, e aqui já também de antemão, vocês vão ver algum modelo aqui, porque é o que eu tenho mais contato na minha rotina, mas a gente não ganha nada para isso, tá? Não tenho representatividade de empresa, nem de produto, nada, não vou ganhar nada, é só para fins didáticos, pelo amor de Deus. Bom, aqui então, esse dispositivo chamado de conector Clave com dispositivo de acesso, no descritivo do produto, ele já fala que é um sistema microbiologicamente e mecanicamente fechado, sem agulha, para manuseio seguro de medicamentos de risco. Então, ele já está me dizendo que é um sistema mecanicamente fechado, microbiologicamente também adequado para as infusões, sem agulha, o que já é um
grande benefício, porque principalmente na manipulação reduz muito a chance de acidentes punctórios, né? E isso me gera, então, todo um processo, um sistema fechado com segurança para eu executar as etapas de preparo e administração. E aqui tem um estudo que foi realizado pela própria empresa fabricante, onde eles contaminaram propositalmente esses dispositivos, esses claves, com diversos micro-organismos, e posteriormente fizeram a etapa de desinfecção com produtos, né, e verificaram que sim, após a desinfecção, eu posso novamente fazer a utilização dessa conexão do paciente ali com o medicamento, que ele não vai apresentar, se foi feita uma desinfecção adequada, ele não vai conduzir a contaminação, perdão, para dentro do meu sistema. Então, para a gente entender um pouquinho isso, eu trouxe um videozinho aqui, eu vou, por favor, me digam se ele vai começar, só um pouquinho. Iniciou aí? Sim, Sim? tá rodando. Tá. Era para ter som, Daniel? Não tem som. Aqui o que eu quero mostrar internamente, tá? Ele tem um canal interno com 2 janelas de fluxo e essa membrana de silicone que é retrátil, é de compressão. E a capa protetora, né, o envoltório plástico que é da estrutura desse clave. Como que funciona esse sistema? Observem que ele pode ser realizada a desinfecção. Muitas pessoas acham, eu não posso fazer a desinfecção na ponta dessa conexão. Pode, porque ele é fechado, ele é mecanicamente fechado. Tanto é que mostrou agora ali fazendo essa desinfecção. Quando eu conecto o outro conector, que é uma conexão macho e fêmea, né? E ele pressiona essa membrana de silicone, ele libera as janelas de fluxo para que justamente ocorra a inserção do medicamento, enfim, para o paciente, ou uma transferência de volumes que eu esteja fazendo, né? Podem verificar, ó, empurrou a membrana de silicone, expôs as janelas de fluxo e o fluxo está ocorrendo perfeitamente ali. Quando eu retiro esse outro conector, essa membrana ela retorna ao estágio inicial completamente fechada. Ou seja, ela fecha as janelas de fluxo e fecha também a superfície que eu tenho do clave. Então, por isso que sim, muitas pessoas pensam assim, eu fui instalar e toquei essa ponta, né? Contaminei o sistema. Realiza a desinfecção bem feita ali, que não tem problema algum. Não precisa trocar. Mas isso é possível, está garantido, inclusive ali no vídeo, no material que o fabricante mesmo traz. Daniel, desculpa interromper, o Carlos levantou a mão. Carlos, tem alguma pergunta ou comentário, por favor? Talvez tenha sido sem querer. Não? Seguimos? Tem mais alguém que levantou a mão. André, gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário, por favor? Sim, lembrando que a gente também tem... Claro, fica à vontade. Ah, tá. Doutor Daniel, né? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo. André, tudo fala de Recife, Pernambuco, tá? E eu queria tirar duas dúvidas que foram pertinentes. Sobre a pressão da sala, que você falou, que a gente sabe que tem que ter uma pressão negativa. Agora, essa pressão negativa, ela precisa ser em todos os horários do funcionamento e no horário também do descanso da sala, ou ela pode ser exercida apenas pelo insuflamento da cabine? Então, na verdade, a parte de pressão, ela é controlada tanto pela ação da cabine, quanto pela ação do teu sistema de ar central, né? E tu tem que ter a troca de ar justamente que tem, inclusive, as saídas, geralmente na parede da sala, que é onde ocorrem as trocas, né? Que tem um número de trocas que tem que acontecer dentro da sala para que se mantenha a tua pressão negativa. Então, é o conjunto, respondendo a tua pergunta, conjunto, tanto do insuflamento da sala, com a saída do ar da sala, e também com a cabine em funcionamento. Então, todo esse teu conjunto é que tem que estar adequado, porque isso vai ser verificado pelo pessoal que faz a certificação de sala, né, de cabine, para garantir que essa, digamos, não esteja gerando um turbilhão de partículas e também a tua pressão esteja adequada. Porque muitas vezes está uma pressão tão forte na cabine que acaba movimentando partículas de uma forma muito forte e tu não consegue classificar a tua sala. Isso também pode acontecer.
Então aí tem que ocorrer um ajuste de pressão, né? E aí é a parte mecânica, enfim, que é o pessoal que faz essas certificações que fazem um ajuste. Perfeito, perfeito. E sobre descartáveis, material descartáveis para uso na manipulação, dentro da sala de manipulação, é permitido isso ou não? Desculpa, descartar o que? Frascos? Ou o que? Material descartável, seringas, agulhas, dentro da sala de manipulação. Tá, como é que a gente faz, tá? Eu vou te explicar ali como é que a gente tem. Inclusive, a gente sabe que, por exemplo, para dentro da cabine, né, os materiais são utilizados ali na manipulação, nós temos recipientes que podem ser adquiridos, né, no comércio, enfim, comprados, que é para descarte de seringas, agulhas, enfim, tudo que é utilizado, frascos, mas também, ali no hospital, nós utilizamos uma questão de reuso são bombonas que vêm em solução ácida, né? É feita toda uma lavagem, uma desinfecção, e elas são cortadas, porque elas são plásticos rígidos, e a gente faz todo um processo de desinfecção nelas para que elas possam ser utilizadas como descarte dentro da cabine. Então, sim, tudo é possível tu descartar ali dentro dessa bombona, posteriormente ela é selada, fechada com fita, né? Identificada, e vai para um lixo químico que posteriormente o serviço de higienização retira de sala. Então, isso são materiais utilizados na manipulação ali, seringas, agulhas, frascos. Quanto ao material descartável, que daí são embalagens, enfim, coisas que não têm a questão de contaminação, tem um lixo reciclável ali que fica dentro de sala que também é retirado posteriormente. Não sei se ficou claro, era isso que tu tinha perguntado? Bom, na verdade a pergunta era sobre deixar durante a manipulação os materiais descartáveis em sala para uso. Tipo, já deixar... sim, perdão, agora eu entendi também. Ficar com material disponível para utilizar na manipulação dentro de sala, isso, né? Isso, acho que a Miriam também está trazendo o mesmo questionamento, né? Deixar esses materiais presentes na sala. Sim, o que tem locais, como que fazem? A gente tem dentro de sala, tá? Nós temos, sim, material dentro de sala, nós temos caixas plásticas organizadoras com os itens descartáveis para uso, que eles estão identificados e conforme a necessidade, porque nós temos ali sempre um profissional farmacêutico na cabine e um profissional, um técnico, um profissional assistencial de base ali, abrindo o material que a gente não tira as mãos da cabine. Nem todo local é assim, né? Tem local que é somente farmacêutico. Então, ele tem que ir lá, abrir material e tal, depois senta, manipula, mas não tem problema. O que ocorre? De novo, eu preciso garantir meu processo. Uma vez que eu consiga ter um material descartável, não vai ter uma quantidade absurda como se fosse um subalmoxarifado ali dentro, mas tu vai ter uma quantidade mínima que tu vai precisar para abrir no momento da manipulação e daqui a um período tu vai repor esse material para a sala. Não tem problema algum. Nós, pelo menos, não temos problema. Nossos níveis de superfície, ar, todos os nossos controles, eles são adequados. Então, eu não vejo problema de ter, né? Às vezes, dependendo da vigilância, às vezes eles têm um certo receio, né, de ficar esses itens a mais ali dentro, tanto que tem instituições que só passam a bandeja, né, com um item que vai ser manipulado com um material específico para aquele produto. E aí, depois que terminou, retira, e entra uma outra bandeja, e assim por diante. Mas nós temos na nossa rotina material descartável ali e não temos problema. Obrigada, Daniel, pelos esclarecimentos. André, obrigada também por trazer as dúvidas. Lembrando que no final a gente também vai ter um espaço para discussões e tirar as dúvidas. Então, para a gente não atrasar a programação, se Daniel puder dar andamento, por gentileza. Agora eu já vou para as conclusões quase aqui. Como eu trouxe no início, a gente vai falar aqui de 2, 3 exemplos, né, da estabilidade estendida. Aqui a gente traz um estudo que foi realizado com o bevacizumab, né, e ele fala aqui que de um frasco, né, de um vial de uso único, digamos, ele foi dividido em doses, né, em doses pequenas de 0,1 ml, que é o que é utilizado para injeção intravítrea, e ele foi mantido, então, sob refrigeração por 1, 3, 6 meses. Esses foram os tempos de análise, né, o início, 1, 3 e 6 meses. O que se observou? Que não teve... como é que é um decréscimo significativo, né, no doseamento desse medicamento, ou seja, ele manteve estabilidade, inclusive até 6 meses, quando armazenado em seringas nessa condição. Então aqui nós já temos, de novo, estabilidade química, nós temos
as condições de armazenamento e nós temos o tipo de recipiente que foi utilizado. Lembra que a gente falou lá no início? Então, a metodologia está muito clara, né? Nós temos aqui numa base de dados confiável, e aí o que me basta? Me basta ir atrás, agora eu vou avaliar esse medicamento no meu processo. Se eu já tenho os dados químicos, eu vou pegar e vou também testar o meu medicamento, alíquotas dele, no tempo que eu abri o frasco, depois de, sei lá, aí eu que vou criar a minha metodologia de tempo. Após uma semana, 2 semanas, 3 semanas, né, um mês, e aí eu vou trabalhar com a estabilidade que eu consegui garantir, certo? É aí que eu consigo chegar na minha estabilidade estendida. Vou trabalhar com 6 meses? Não vou trabalhar com 6 meses, né? Não tem necessidade de eu trabalhar com 6 meses. Por que eu vou, inclusive, trabalhar com o limite do tempo que está no estudo? Não tem porquê. E, sinceramente, quem usa um frasco de bevacizumab por 6 meses, né? Então, não tem essa demanda para que eu trabalhe com um tempo de estabilidade tão prolongado. Outro exemplo aqui foi aqui do Hospital de Ribeirão Preto, Hospital de Clínicas, onde eles fizeram uma validação de processo de reutilização de sobras de medicamentos antineoplásicos injetáveis. Eles selecionaram 20 aqui apresentações das 60 que eles tinham, e já com validades, estabilidades físico-químicas que já estavam pré-definidas entre 3 a 28 dias. E eles estenderam esse tempo conforme estudos da literatura, claro, sempre tendo como base estudos da literatura, e fizeram análise microbiológica com tempos mais prolongados. Para nenhum das amostras que eles testaram, houve contaminação desde que manipulado sob as condições assépticas e todo o processo garantido. Como exemplo aqui, vamos pegar quem? O próprio bevacizumab. Podem observar que geralmente aqui, ó, isso aqui, lado esquerdo é o antes do teste deles, e essas 2 colunas à direita é após o teste, tanto para ambiente quanto para refrigerado, a condição de armazenamento. Observe geralmente para o refrigerado é que deu mais tempo de estabilidade estendida. Observem aqui o bevacizumab. Antes eles tinham 7 dias de estabilidade, eles conseguiram então agora, após a validação estendida deles, dar 28 dias, né? E assim por diante, tá? Então, de novo, eles conseguiram comprovar o processo deles, a parte microbiológica, que não houve contaminação, o processo está adequado, seja do ambiente, seja do produto, tudo tem que estar comprovado por análise microbiológica, né? E aqui um último exemplo é a monografia da Alteplase, que está dentro dessa nossa referência aqui, que é uma das nossas principais referências, né? Onde, nesse último parágrafo, cita que a Alteplase na concentração de 1 mg por ml, né, em água estéril, embalada, né, dividida em seringas de polipropileno, foi congelada a menos 20 graus por 6 meses. Soluções também foram congeladas em frascos de vidro a menos 70 por 2 semanas, foram descongeladas e mantidas a 23 graus por 24 horas. E depois ainda recongelaram a menos 70 por 19 dias, ou seja, olha todo o mecanismo que eles fizeram de congela, descongela, recongela, para forçar, né, a condição de estabilidade desse medicamento. E mesmo assim, não se teve a degradação significativa do medicamento. Essa referência está aqui embaixo, que é o artigo que é de onde se tirou essa referência, porque, de novo, essa é uma monografia que tem várias referências dentro dela. Então, nós podemos ter Alteplase por até 6 meses congelado, né? Na instituição, a gente trabalha com até 3 meses, de novo. Não tem necessidade de eu ter mais que isso pela nossa rotina, né? E não tem por que eu estender também no limite do teste que foi feito, tá? E aí, para a gente finalizar, qualquer local pode trabalhar com estabilidade estendida? Né? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Então, aquele esquema que nós tínhamos lá no início, agora a gente reforça que somente quem comprovar a eficiência, a segurança do seu processo asséptico pode trabalhar com estabilidade estendida. Não adianta eu querer me basear no vizinho, né? Mas o vizinho dá lá 3 meses. Não, peraí, as condições de estrutura física, de processo, de controle microbiológico, né, dos materiais utilizados, os desinfetantes, enfim, cada um tem as suas peculiaridades. Então, cada um tem que garantir o seu processo, tem que ter os seus registros, tem que ter as suas condições comprovadas. Aí sim,
tenho medicamento com análise microbiológica, né, que eu falei para vocês, eu pego tempos e faço análise microbiológica do produto, e também do meu ambiente, da minha estrutura. Todo esse pool de análises microbiológicas me garante, então, bom, atingir um processo asséptico e eu sim tenho estabilidade, não há crescimento no medicamento que eu estou testando por um tempo maior. Aí eu posso estabelecer minha estabilidade estendida, tá? Gente, desculpa, não sei se eu me estendi ou não, tá? Mas eu agradeço a atenção, então, desse momento. De novo, foi uma satisfação poder trocar um pouquinho de informações aqui com vocês. Eu deixo o meu e-mail aqui, antes de passar a palavra para o Carlos, para quem tiver alguma dúvida, quiser encaminhar depois. Também, eu não sou, assim, uma pessoa de redes sociais, tá? Tão frequente, mas eu tenho Instagram e tenho Facebook, se caso vocês queiram, né, entrar em contato, também ficam aí meus contatos para a gente poder manter essa rede, que eu acho que é muito sadia, né, que é quando a gente pode, um pouquinho que a gente sabe, um pouquinho que a gente tem de rotina, poder trocar com o colega é muito legal. Daniel, parabéns pela excelente apresentação. Ainda temos alguns minutos antes do Carlos iniciar a fala dele a respeito da legislação. Então, por hora, no chat, a dúvida que surgiu foi complementar a que o André trouxe, né, sobre a disponibilização dos materiais descartáveis presentes na sala. E realmente isso é uma dúvida que volta e meia surge, né? Então, quanto disponibilizar, higieniza antes as embalagens ou não? Higienizar com álcool pode, né, causar algum dano nessas embalagens. Então, às vezes, uma simples ação gera várias dúvidas que podem, né, impactar ali no processo, inclusive da validação da técnica séptica, né? Acho que cada local vai ter, né, conforme o seu POP, a rotina estabelecida, e então a gente abre aqui o espaço para dúvidas. Eu tenho algumas também, mas vou antes oportunizar o pessoal, né, que está aí assistindo. Isso, só aproveitando já, antes de surgirem, se tiverem mais questionamentos, acho que isso que é uma dúvida bem frequente mesmo, essa questão das embalagens, né? Vamos pensar vamos pegar uma embalagem de um equipo, né? Que eu tenho plástico de um lado e papel de outro, né? Como é que eu vou fazer uma desinfecção disso? Parte plástica não tem tanto problema, agora no papel eu vou umedecer esse papel, né? Então, como é que eu vou, se eu não for utilizar ali de momento, e também até que ponto fazer a desinfecção desse papel ali é suficiente para eu, né? Então, o que eu vejo muito mais adequado? Eu vejo muito mais adequado a gente ter o cuidado de abrir o material, por exemplo, ali no nosso caso, que eu disse que nós temos um farmacêutico que não tira as mãos de dentro da cabine, e tem um profissional assistencial ali, né, digamos assim, ali no nosso bastidor, abrindo o material para a gente, é ele que está com a luva com maior contaminação, porque ele está tocando em tudo ali fora que não é a cabine. Então isso já é um ponto bem positivo do processo, né? Esse profissional, ele não vai tocar em nada que esteja lá dentro. Então ele não vai estar interferindo no meu processo de manipulação asséptico. E ele abre o item já, plac, ali dentro da cabine, né? Então ele não tem que ainda abrir e pegar para me alcançar, não, ele não vai tocar em nada o produto estéril. Ele vai abrir a embalagem, que realmente não é estéril externamente, né? Porém, eu vou pegar o produto, né? O insumo ali para utilizar. Então, isso já é um ponto bem positivo e que daí eu não vejo problema de ter material em uma quantidade mínima necessária para minha rotina e que, com certeza, eu não estou falando isso de um quantitativo para uma manhã inteira de manipulação, por exemplo. Eu vou ter reposições periódicas durante essa manhã para que justamente eu não extrapole um quantitativo dentro de sala, né? Então, acho que é justamente mais para essa questão que a gente tem que atentar. E se eu for sozinho em sala, aí é outra questão. Eu, farmacêutico sozinho, eu abriria todo o material na cabine, né, como é a recomendação, troco meu par de luvas quando eu começar a manipulação, ou seja, eu não estou tocando material contaminado dentro da cabine, né, a minha luva vai estar nova, vai estar estéril, o material lá dentro que eu abri é estéril, então são os cuidados que eu falei do procedimento operacional padrão, como que eu vou conduzir dentro do meu processo. Perfeito, Daniel. Cenários ideais, né? Ou a dupla, né? Ou a troca da luva de forma rígida. Então, aqui no chat nós temos várias parabenizações, né? Ótima explanação, parabéns, excelente abordagem. Obrigado.
tem aqui, então, uma dúvida do Bruno sobre os dispositivos de segurança. Eles garantem o aumento da estabilidade microbiológica, correto? Há garantia de aumento da estabilidade físico-química desses medicamentos também? Então, vamos lá, são duas coisas diferentes, né? O dispositivo, ele por si só, ele não amplia a minha estabilidade, né, do medicamento. Ele é um item importante, né, que vem a agregar dentro do meu processo. Isso tem que ficar bem claro. Porque eu posso estar usando o dispositivo e contaminando toda a questão ali, né? Isso daí, então, é um cuidado que eu falei que ele vem para somar, né? Ele vem para, de novo, para reduzir o uso de agulha, para gerar um sistema fechado de manipulação e administração para o paciente, evitar derramamentos, enfim, porque ele só libera fluxo quando conecta um no outro. Agora, ele vai aumentar a estabilidade microbiológica do meu medicamento? Não, né? É o meu conjunto que vai me garantir uma estabilidade estendida. É claro que uma vez que eu conecto um dispositivo que a gente chama de asa, né, que é o que perfura o frasco para eu retirar volume dele ou injetar para reconstituir, enfim, depois que eu fiz a desinfecção da tampa butílica bem realizada e conectei o dispositivo, e eu vou só trabalhar pela conexão do dispositivo, se eu mantiver bem com a desinfecção bem realizada, a chance de eu contaminar esse produto é menor com o dispositivo, porque justamente ele gera um sistema fechado. Mas, de novo, vai depender do que? Da minha técnica séptica, né? Por isso que a gente fala que a técnica séptica, ela tem que ser validada também. E a parte físico-química da mesma forma, tá? Não é ele que vai aumentar. O que vai são as condições que eu vou manter esse medicamento, armazenamento, tipo de frasco, que foi o que a gente falou antes, que cada estudo tem a sua metodologia. Perfeito. É com certeza uma ferramenta que vem agregar muito, principalmente para a segurança do manipulador, né? Mas tem todo o contexto e principalmente a validação da metodologia para realmente atestar que a validade vai poder ser estendida. Então, a colega Carolina farmacêutica também te parabeniza, muito clara e enriquecedora a tua apresentação. Simone Obrigado. Traz o elogio também, perfeito, Daniel. A gente tem ainda um minuto, né, antes de passarmos a palavra para o Carlos, e aqui a Miriam traz uma questão também que pode ser bem polêmica, né? A higienização dos frascos para manipulação. Podemos indicar uma metodologia que seja mais assertiva? Apenas álcool ou água e clorexidina? Como definir? Então, a gente vai cair naquela história de como o vizinho faz, né? Na verdade, não adianta eu olhar como é que o vizinho faz, eu posso ter uma base como o vizinho faz, mas eu fazendo o meu processo, o ideal é que eu faça meu processo e faça um controle microbiológico após o processo. Essa é uma forma de eu garantir que o meu processo de desinfecção está adequado, né? Se vai ser só álcool 70, determinado pela... Porque daí entra também a parte de comissão de controle de infecção hospitalar, quais são os saneantes e os desinfetantes, né, permitidos ou a serem utilizados dentro da rotina. Tem toda uma questão que envolve cada local, por isso que eu falei, eu preciso validar meu processo também de desinfecção. É muito importante, porque a gente inclusive faz, uma das análises pegar, por exemplo, qualquer frasco que estiver dentro de sala, né? Qualquer frasco que foi passado para dentro de sala de manipulação, é feito um controle microbiológico da tampa butílica para ver se realmente não está entrando contaminação naquele frasco que acabou de passar por uma higienização, né? Então, o que eu estou fazendo? De novo, eu estou garantindo o meu processo asséptico, né? De novo, cada local vai ter que garantir a sua metodologia, né? Não tem como eu afirmar assim, o que é o melhor. Não tem como, não posso fazer isso, porque senão até vai ser leviano da minha parte dizer, façam isso que está garantido. Né? Não posso fazer isso. Sim, e cada local vai ter disponível um tipo de saneante, Exato, né? Então exato. tem toda essa questão também da disponibilidade, falta de mercado. Dado o nosso horário, quem sabe a gente passa a palavra então para o Carlos, ainda tem uma dúvida da Simara aqui, eu já anotei, então de repente nos minutos finais a gente retoma essa dúvida da Simara que ainda ficou, e as novas que poderão surgir. Obrigada mais uma vez, então, tá bem, Daniel, obrigado. Parabéns. Carlos, obrigado. É contigo, então, a sequência da nossa palestra, agora abordando, então, os aspectos da legislação sobre o tema. Então, boa noite, Letícia.
obrigado pela apresentação. Boa noite, Daniel. É um prazer, mais uma vez, te escutar, né? Acho que quando o grupo técnico de oncologia pensou em trazer, né, essa aula aqui, essa palestra, né, eu indiquei o nome do Daniel, né, porque, né, conheço o trabalho dele de perto, então é um colega que eu tenho maior apreço pela técnica apurada, né, e por levar, né, em consideração os protocolos, né, então, muito obrigado pela aula, acho que contemplou de maneira extremamente didática, então, foi ótimo, e para um tema polêmico, né, que gera bastante controvérsia, é importante, né, esse cuidado, né, com cada processo que vai nos garantir, né, os controles microbiológicos, enfim, a validação do ambiente, né, do pessoal e também do produto, né, porque muitas vezes os colegas pensam apenas no produto final e não levam em conta todos os aspectos ambientais, inclusive pessoal, né, da equipe que trabalha. Desculpa, só vou te interromper um instante. A Simara levantou a mão. Simara, gostaria de fazer algum comentário pontual, alguma dúvida, por favor? Ela responde que não, acho que foi sem querer, então, desculpa. Tá bem. Obrigada. Então tá bem, vou passar aqui para a parte, então, que me cabe. Vocês estão visualizando? Sim. Né? Então, assim como o Daniel falou, né, chega bastante pergunta para nós, né, como é que eu faço, né, a aplicação da validade estendida em medicamentos injetáveis, especialmente nos oncológicos, né, que a gente atua, né, mas onde que diz que eu posso utilizar, né, a estabilidade estendida, né? Na verdade não diz, nós não temos uma legislação, né, que vai dizer, ó, pode-se fazer a aplicação da validade estendida. Não, é uma série de conjunto, como o Daniel muito bem apresentou, e eu vou trazer aqui pontos, né, bem específicos de que a nossa legislação sanitária aqui no Brasil traz, tá? Com alguns comentários. Então, legislações aplicáveis, tá? Antes de mais nada, quero agradecer, então, né, ao grupo técnico de trabalho de oncologia do CRF, né, é um prazer imenso, né, estar atuando junto com colegas tão, né, dedicados e renomados. Então, a gente tem aprendido muito, né, ao lado de colegas, né, com bastante experiência, né, e que fazem a diferença em seus serviços. Então, atualmente estou como presidente do grupo técnico de oncologia, então agradeço o apoio, né, e o trabalho dos colegas, o aprendizado que a gente tem tido com eles, e também agradeço a diretoria do CRF, né, pela confiança depositada em mim. Tá? Aqui está o nosso e-mail, né, do grupo técnico, então caso alguém queira fazer contato, fique à vontade para críticas, sugestões de palestras, cursos, enfim, dúvidas, estamos à disposição dos colegas. Também gostaria de fazer uma saudação especial aos colegas de todo o Brasil, né, vi colegas aqui do país inteiro, de norte a sul, então, bem bacana ter a presença de vocês aqui, né, em especial colegas também da diretoria da Sobraf, MAID, e a André, eu vi que tinha entrado também. Bom, antes de mais nada, como somos do grupo técnico de oncologia, né, lá em 2021, o nosso grupo técnico fez também uma aula, né, uma apresentação sobre os marcos regulatórios para a atuação do farmacêutico em oncologia. Então, como nós vamos revisitar algumas legislações, tá, que estão citadas aqui, fiz questão de trazer, né, essa linha de tempo que também já foi apresentada naquele momento, né, para reiterar, né, a importância desses marcos regulatórios que são essenciais para a atuação do farmacêutico na oncologia. Também, naquele momento, nós publicamos, né, um e-book, né, que traz, né, resumidamente, esses marcos regulatórios, tá, com uma série de perguntas e respostas. Tá? Então, aqui está o link, vocês também podem ter acesso
a eles. Então, como pré-requisito para essa apresentação, né, eu quero deixar bem claro que nós estamos partindo, tá, de frascos de medicamentos, correto? Ou seja, de medicamentos que já possuem registro no órgão regulador no Brasil, ou seja, registro na Anvisa. Perfeito, pessoal? Então, toda a regulamentação específica de um medicamento, para esse ser aprovado, né, ele vai ter toda uma legislação sanitária aplicada, que nós não vamos citar aqui. Né? Então, inclusive, me deu até uma saudade de ver esse pórtico da Anvisa, eu lembrando os tempos que eu atuei lá como consultor. Então, vamos para as legislações, então, pessoal. A primeira resolução que eu trouxe aqui é a RDC 50, de 2002, da Anvisa, que dispõe sobre o regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. O Daniel já deu uma breve pincelada nela, né? No anexo, que fala do regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, vai citar lá no item 5 de apoio técnico a questão da sala de preparação de quimioterápicos, como o Daniel falou, 5 metros quadrados por capela de fluxo laminar. Mas isso não tem nada a ver com a estabilidade estendida ou a questão microbiológica. Tem tudo a ver, porque é isso que vai permitir com que a gente valide, né, uma estabilidade estendida, ok? Nessa resolução, então, no item 5.3.6, diz, então, que é necessário fazer o controle microbiológico e de validade dos produtos esterilizados, tá? Vamos adiante, então, na RDC 220 de 2004, que também foi mencionada pelo Daniel, tá? Essa RDC, ela aprova o Regulamento Técnico de Funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica, também revisita as questões importantes da infraestrutura, né, da farmácia do serviço de terapia antineoplásica, né, então, com a sala exclusiva para o preparo de medicamentos, e também a questão da cabine de segurança biológica, classe 2B2, perfeito? O que mais que temos? No anexo 3 das boas práticas de preparação de terapia antineoplásica, no item 5.4.41, vai trazer a questão que a determinação do prazo de validade deve ser baseada em informações da estabilidade físico-química das drogas, desde que garantida a sua esterilidade. Perfeito? Então, vai de acordo com aquilo apresentado pelo Daniel. E, mais adiante, reitera que todas as fontes de informações sobre a estabilidade físico-química das drogas devem estar baseadas em referências de compêndios oficiais, recomendações dos fabricantes e pesquisas publicadas. Ok, pessoal? E vamos mais alguns anos adiante, então a RDC 67 de 2007, que é, eu acho que, uma das mais famosas, né, da nossa atuação farmacêutica, então, que dispõe sobre as boas práticas de manipulação e preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, tá? Nessa resolução, tá, é importante salientar que a farmácia é classificada conforme 6 grupos de atividades estabelecidos no regulamento técnico dessa resolução, perfeito? Vale ressaltar que o descumprimento das disposições desse regulamento e seus anexos sujeita os responsáveis às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabíveis. Por isso, a importância, né, de nós, farmacêuticos, responsáveis técnicos, estarmos cientes também das nossas responsabilidades, e não, por exemplo, adotar a estabilidade estendida de um vizinho, né, sem ter as nossas validações para a utilização, né, dos medicamentos. Tá. Nessa RDC 67, nós temos, então, os grupos de atividades desenvolvidos pela farmácia. Então, o que vai nos interessar aqui para estabilidade estendida em medicamentos injetáveis? Então, o grupo 1, tá, manipulação de medicamentos a partir de insumos, matérias-primas, inclusive de origem vegetal, tá, então, que vai contemplar o anexo 1, tá. O grupo 4, manipulação de produtos estéreis, então, vai contemplar anexo 1 e 4, e também para o grupo 5, tá,
que é a manipulação de doses unitárias e unitarização de doses de medicamentos em serviços de saúde, que vai agregar também o anexo 6. Vale ressaltar que esses grupos são aqui os grupos que são mencionados no alvará sanitário de cada estabelecimento de saúde. Tá? É através do alvará que vai dizer se um estabelecimento está apto ou não a produzir, né, aquele tipo de medicamento. Tá? O que mais que eu trago aqui? Então, no anexo 1, tá, vai trazer no item 15.4.1, a determinação do prazo de validade deve ser baseada na avaliação físico-química das drogas e considerações sobre a sua estabilidade. Aqui, pessoal. Também, né, traz novamente a questão da importância das fontes de informações sobre a estabilidade físico-química das drogas, né, deve incluir referências de compêndios oficiais, recomendações dos produtores das mesas, ou seja, dos fabricantes, e publicações em revistas indexadas, exemplo como aquela que o Daniel apresentou do bevacizumab. Tá? Mais adiante, no item 15.4.3, né, que fala que na interpretação das informações sobre estabilidade das drogas devem ser consideradas todas as condições de armazenamento e conservação. Então, também foi muito bem apontado pelo Daniel todo esse contexto. Tá? Já para o anexo 4, tá, então, dos produtos estéreis, no item 4.8, diz que sistematicamente deve-se proceder ao controle do nível de contaminação ambiental do ar e das superfícies, através de parâmetros estabelecidos, seguindo o procedimento escrito e com registro dos resultados. Né? Então, nós temos que validar todo o nosso processo e isso precisa estar documentado. Tá? Seguindo, então, no item 4.15.1, fala, então, que a sala destinada à manipulação em vasos de preparações estéreis deve ser independente e exclusiva, dotada de filtros de ar para retenção de partículas e micro-organismos, garantindo os níveis recomendados ou sob fluxo laminar, classe ISO 5, tá? Em área, classe ISO 7. Aqui nesse ponto, fala também sobre pressão positiva, que eu até fiz questão de tirar, como nós estamos, né, muito vinculados à questão da produção de medicamentos antineoplásicos, né, que não se aplica para os antineoplásicos, seria mais para injetáveis que não antineoplásicos. Tá? E lembrando que estão antineoplásicos, pressão negativa, conforme o Daniel muito bem apresentou. Tá? Vamos adiante, então, no anexo 6, que vai falar da unitarização das doses de medicamentos, tá? Ele vai trazer que a farmácia deve assegurar a qualidade microbiológica, química e física de todos os medicamentos submetidos à preparação de dose unitária ou unitarização de dose. Aí também fala que o prazo de validade dos produtos submetidos à preparação de dose unitária ou a unitarização de doses varia em função do tipo de operação realizada. E aí ele traz aqui um exemplo que eu achei importante compartilhar com vocês. Então, no caso de preparação de doses unitárias ou a unitarização de doses por transformação, adequação ou subdivisão da forma farmacêutica, quando não houver recomendação específica do fabricante, o período de uso deve ser um mês das preparações extemporâneas, ou seja, 48 horas. Perfeito? O que mais? Vamos adiante. Então, RDC 298 de 2019 da Anvisa, que dispõe sobre a aprovação da Farmacopeia Brasileira, 6ª edição. Ou seja, né, então, existe a regulamentação, né, do que é exigido, e agora nós temos aqui na Farmacopeia Brasileira como fazer essa avaliação microbiológica. Como no capítulo 5.5.3, né, ensaios microbiológicos, vai ser aplicável, então, aqui para nós, né, com o nosso tema dos injetáveis, os ensaios microbiológicos para produtos estéreis. Tá? Então, vai falar ali do teste de esterilidade. É importante, né, não vou estar aqui esmiuçando a farmacopeia, né, até me perdoem pela questão dos textos, mas é para ficar já de material de apoio para vocês, bem didático. Mas, óbvio, mais informações a gente precisa ir lá na farmacopeia. E, assim, nós não temos expertise, né, Daniel, relacionada à microbiologia em si, a gente, né, conhece um pouco os laudos, enfim, mas a gente sempre trabalha com laboratórios microbiológicos que nos apoiam para a execução desses laudos, né,
desses testes microbiológicos. Então, os testes de esterilidade aplicam-se a insumos farmacêuticos, né, medicamentos, eles devem ser estéreis, né, e são adequados para revelar a presença de fungos e bactérias, né. Então, o resultado satisfatório indica que não foi encontrado micro-organismo contaminante somente na amostra examinada, ok? Fala, então, a própria farmacopeia é interessante, ela diz que para a realização do teste de esterilidade é importante que as pessoas sejam adequadamente treinadas e qualificadas, né, achei bem interessante. Fala da questão, né, da coleta, né, em condições assépticas, né, então, para injetáveis, então, cita, né, a utilização da cabine de segurança biológica, classe tipo 2, classe 2 tipo A, desculpa, né, sobre a questão do controle ambiental, para a realização do teste de esterilidade, e para os medicamentos oncológicos, né, então seria a utilização da classe 2 tipo B2, né, que possui sistema de exaustão externo ao ambiente do laboratório. Bom, vai falar também um pouco da questão dos testes de adequação dos meios de cultura, enfim, aquilo que o Daniel até mostrou ali num exemplo, não, para confirmar a esterilidade, uma amostra representativa de cada lote do meio deve ser incubada nas condições especificadas, né, por 14 dias, né, então, importante salientar isso, e a ocorrência de crescimento microbiano inutiliza o lote de meio para o teste de esterilidade. Perfeito, pessoal? Carlos, desculpa Oi. interromper, a gente está, então, se aproximando dos 17 minutos finais e a gente tem algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Pessoal. Você gostaria de finalizar e depois a gente vai para as dúvidas? Pode ser, porque eu até daí eu dou uma resumida aqui, e aí a gente abre para os questionamentos. Eu tenho mais poucos slides aqui, até porque essa é mais a ideia aqui dessa parte seria mais citar quais são os capítulos, né, aplicados da farmacopeia, e aí eu vou só citar mais algumas referências internacionais que nos auxiliam nessa metodologia. Pode ser? Perfeito, obrigada. Tá, então aqui na questão da amostragem que o Daniel falou, né, que eu iria comentar, então nos chega bastante alguns questionamentos dos colegas, né, mas quanto que eu preciso, né, de amostra para fazer um teste microbiológico. Então, tem uma tabela, né, a tabela 2 do capítulo diz o número mínimo de unidades a serem testadas em função do tamanho do lote, né, então para preparações parenterais, então aqui até 100, né, nós precisamos um número mínimo de unidades a serem testadas, 10% ou 4 unidades, o que for maior. Então, acima de 100 até 500, 10 unidades. Acima de 500, 2% ou 20 unidades, o que for menor. E parenterais de grande volume, 2% ou 10 unidades, o que for menor. Então, é importante salientar que temos, né, temos literatura, temos regulamentação para fazer o procedimento do teste de esterilidade. E a tabela 3 vai nos trazer as quantidades mínimas a serem utilizadas para cada meio de cultura, né? Então, acho que essa parte inicial aqui que vai nos atender bastante na oncologia, né? Então, menos de 1 ml, né? Então, o volume mínimo a ser inoculado em cada meio vai ser todo o conteúdo. Então, quando é um frasco de 1 a 40 ml, metade do conteúdo, mas não menos que 1 ml. Então, acima de 40 ml até 100 ml, nós precisamos de um volume mínimo de 20 ml. Acima de 100 ml é bem difícil, né, para a nossa área da oncologia. É interessante, né, eu não vou entrar aqui e esmiuçar essa parte, mas o capítulo 8.10 também é citado nos laudos, né, microbiológicos. Por quê? Porque a farmacopeia traz aqui uma discussão bem importante sobre os ensaios microbiológicos alternativos, né, falando da utilização como controle de qualidade, né, sempre buscando a segurança do consumidor. Então, ele aborda que também os ensaios microbiológicos tradicionais, eles são, sim, eficientes, simples e de baixo custo, mas eles apresentam algumas limitações, né, como o resultado tardio, baixa seletividade do meio de cultura e a variabilidade da resposta biológica aos micro-organismos, né? Então, aqui nesse capítulo ele vai comentar os tipos de testes, os principais métodos,
a validação de métodos microbiológicos alternativos e suas principais aplicações, tá? Então, não vou entrar muito a fundo, tá? Para fechar a questão regulatória, né, eu trago aqui, então, a Resolução 724 de 2022 do Conselho Federal de Farmácia, que dispõe sobre o Código de Ética, Código do Processo Ético, e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções ético-disciplinares, né, na nossa profissão. Então, no artigo 1, né, o exercício da profissão farmacêutica tem dimensões e valores éticos e morais, que são regulados por este código, né, além de atos regulatórios e diplomas legais vigentes, enfim, cuja transgressão poderá resultar em sanções disciplinares por parte do CRF, após a apuração de sua comissão de ética, né, enfim, tudo isso para dizer que, enfim, precisamos seguir, né, os valores éticos e morais da nossa profissão, e interessante aqui no artigo 4º, que todos os inscritos respondem individualmente ou de forma solidária na forma da lei, ainda que por omissão, pelos atos que praticarem, autorizarem ou delegarem no exercício da profissão. Ou seja, eu, quando participei da comissão de ética, né, nas oitivas dos colegas, o que eu mais escutava era que não sabia, né? Então, mesmo não sabendo, né, nós podemos ser enquadrados, né, perante o nosso Código de Ética farmacêutica. Tá? O que eu trago aqui para complementar, né, o material? O Daniel já falou bastante, sim, dos compêndios oficiais, né, da literatura confiável. Então, para esse tema, eu acho que é bem importante a gente trazer aqui, né, o capítulo 800 da Farmacopeia Americana, tá, que vai falar dos medicamentos perigosos, da manipulação em ambientes de saúde. Tá? Eu trago também o capítulo 797, tá, que vai falar dos compostos farmacêuticos, das preparações estéreis. Então é bem interessante que como esse processo que o Daniel muito bem apresentou é retomado, né, em cada capítulo, né, que são esses capítulos que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Para reforçar essa ideia, então, eu trago aqui a publicação de 2022 dos padrões, né, da ISOP, né, então, International Society of Oncology Pharmacy Practices, né, então, bem interessante que ele também revisita essa questão, né, de treinamento na manipulação, da documentação, da validação de processos, né, da validação dos operadores, dos treinamentos, enfim, né, sobre a ordem hierárquica na proteção de medidas, controles de engenharia, ventilação. Então, é importante, né, que a gente vê que os mesmos critérios de investigação da qualidade são fomentados por diversas instituições, sejam elas de oncologia ou não. Tá? E para fechar, eu trago, então, esse outro capítulo aqui, o 1116, também da Farmacopeia Americana, que vai falar sobre controle microbiológico e monitoramento de ambientes de processamento ascético. Tá? Como exemplo prático, né, o Daniel, então, trouxe ali o exemplo do bevacizumab e também, né, aquele paper publicado lá pelo Grupo Paulista, né, então eu trago aqui um exemplo que ocorreu na nossa rotina, né, então nós tínhamos uma pesquisa, tá, de uma área aqui do hospital que queria utilizar cafeína, e para toda a logística seria importante ter uma estabilidade maior do que 24 horas, né, dessas seringas. Então, eu fiz um questionamento ao nosso Centro de Informações sobre Medicamentos, aqui do Hospital de Clínicas, né, que nos respondeu com base nas evidências da literatura, né, evidências confiáveis, entre as quais o Tricial, né, o Lexicon, que o Daniel até citou antes, o Tricial, né. Então, nós tivemos aqui um estudo que nos deu até 180 dias de estabilidade da cafeína sob temperatura ambiente. Tá? Então, nós fizemos em triplicata, né, seringuinhas de cafeína, que com 14 dias a temperatura ambiente, né, então o laudo saiu que a amostra sob exame cumpre com o requisito de esterilidade. Reparem que aqui no método, né, está citado exatamente aquele capítulo ali do ensaio microbiológico da Farmacopeia Brasileira, 6ª edição. Então, só para confirmar aquilo que o Daniel muito bem apresentou, e eu aqui trouxe um breve resgate sobre a legislação sanitária aplicada no país. Então, aqui deixo
os meus contatos, né? Fico à disposição por e-mail, pelas redes e também agora aqui pelo grupo que está aqui nos ouvindo.